família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, para trazer o vídeo para o canal, o vídeo aí de sexta-feira. Sextou, hein, galera? Sextou aí para muita gente, vai devagar, vai com calma, fica tranquilo, fica na paz. Chegando aqui para falar de Vasco, para falar de assuntos relacionados ao Vasco da Gama, mas antes de mais nada, peço a vocês para que deixem o joinha, para que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que você puder compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pois sem vocês eu não sou ninguém. Me dá uma moral, me dá uma força nesse início de trabalho, pois eu preciso muito da ajuda de vocês, gente. Vamos falar de Vasco, pessoal. Antes de mais nada, só para falar que esse vídeo deve subir um pouco tarde. Vai ser o único vídeo do dia, né? Como normalmente eu faço. Vou tentar fazer alguns vídeos curtos ainda hoje. Mas vai subir tarde. A hora que eu tô gravando esse vídeo aí já é mais de 8 horas da noite, tá? Até editar e tudo. Por quê? Porque hoje eu passei mal o dia inteiro, cara. Uma diarreia braba de novo. E eu creio que seja por conta da vesícula, tá, gente? Eu tô com cálculos na vesícula. Eu protelei. Eu fui marcar a cirurgia, optei por não marcar para ver se de repente eu conseguiria conviver com isso, que tem um monte de gente que vive com isso daí sem problema nenhum, mas parece que eu acho que eu vou ter que operar mesmo. Estou pensando aqui direitinho, já está estourando já o prazo. O risco cirúrgico, os exames que eu fiz, tem validade de 6 meses e vai fazer 6 meses desse mês de março. No meio de março vai fazer 6 meses, então eu vou ter que resolver isso logo, cara. Eu vou ter que tomar uma atitude, ver o que eu vou fazer, que senão eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Os exames todos de novo. Então, porra, passei muito mal hoje, cara, e eu acho que a vesícula tá implicando nisso aí. Tenho quase certeza. E se continuar assim, pode de repente, né, dar para alguma coisa pior. Então, quer dizer, hoje eu não fiz nada, hoje fiquei deitado o dia inteiro, que foi uma coisa assim que me deixou muito mal mesmo, assim, a primeira vez que eu tive, a pressão caiu, passei muito mal, aí ficou difícil de fazer alguma coisa mais cedo. Mas vamos falar de Vasco, deixa eu ajeitar essa câmera aqui, que como sempre, cara, eu não consigo ajeitá-la direito. Vamos falar de Vasco. Olha, gente, trazer aqui notícias aqui que o Renato Gaúcho pediu 4 reforços, hein? Renato Gaúcho já chegou aí vendo a necessidade e carências aí muito importantes aí no elenco do Vasco da Gama, e o Renato Gaúcho falou que precisa de 4 reforços aí para ele implementar o esquema dele aí da melhor maneira possível. Uma vez lembrando uma coisa, tem uma preocupação muito grande em relação ao atacante Claudio Spinelli. Diz que o desempenho dele nos treinamentos está muito ruim, que o rendimento dele não está bom, tá? Ele não está legal nos treinamentos, ele está abaixo dos outros, está muito abaixo dos outros, e é uma preocupação muito grande aí da comissão técnica. E em virtude disso, né, o Renato Gaúcho vai ter um trabalho aí para ver se põe o Claudio Spinelli aí na ponta dos cascos, né? Paralelamente a isso, o Bruno Lopes, né, da base, o garoto da base, tem ganhado chance aí no elenco principal, tá treinando com o elenco principal. Eu já tô aqui vislumbrando já, tá? Eu acho que se o Bruno Lopes for bem nos treinamentos, se ganhar chance nos jogos aí no Brasileiro, digamos aí, numa partida aleatória em São Januário, contra um time médio ou pequeno e tal, eu creio que o Renato Gaúcho possa dar oportunidades para ele quando o jogo estiver favorável, claro, né? O time talvez estiver ganhando, não tiver mais com essa pressão, e o Bruno Lopes ganhar oportunidade, se meter gol e se for bem, ele vai ganhar oportunidade e a vaga, inclusive, do Claudio Spinelli. Claudio Spinelli que veio com uma contratação para ser reserva do Brenner, né? E de certa forma o Brenner também não vem agradando muito, né? Então o Vasco agora está ali numa sinuca de bico, porque o Brenner não está rendendo o que se espera. O Claudio Spinelli nem nos treinamentos está rendendo o que se espera também. E o garoto da base aí, o Bruno Lopes, vem aí metendo o pé na porta, pedindo passagem. Então, creio eu que o Bruno Lopes acabe virando
depois vocês me cobrem, tá? Acabe virando uma primeira opção e deixe o Breno no banco e o Spinelli talvez como uma terceira opção ali no ataque. Porque a escassez de gols aí do ataque do Vasco anda crônica, cara. O Renato Gaúcho tem que resolver isso o mais rápido possível. Lembrando aí que o Bruno Lopes aí tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros, né? É postulante aí a sucessão do Ryan. Não que ele vá ser igual ao Ryan, mas ele é postulante aí a suceder o Ryan como revelação aí de joia da base e tudo mais. E tu vê a mudança de postura, cara, na mudança de técnico, né? Porque com o Diniz, esses jogadores dificilmente teriam chances. E eu arrisco a dizer que se o Renato Gaúcho tivesse antes no Vasco da Gama, né, ao invés do Fernando Diniz, com certeza o Lincoln não seria emprestado, o GB não seria emprestado, o Estrela não teria sido emprestado, estaria todo mundo no Vasco agora aí, cara, e o Renato Gaúcho ia saber separar, ia saber aí, né, trabalhar esses jogadores da melhor maneira possível, que o Renato Gaúcho ele tem essa característica. Fernando Diniz não, Fernando Diniz ele não liga para a base e pior, ele ainda queima certos garotos da base. O único que ele deixou, que ele fez um trabalho bom e mesmo assim, porque o jogador também ajudou muito, foi o Ryan, tá? Mas a única coisa que ele fez com o Ryan foi alertar ele para ele parar de recuar a bola, para ele ir para cima, para ele ir para frente. Ele deu a dica para o Ryan para ele perder o medo. Então, a partir do momento que o Ryan perdeu o medo, o Ryan deslanchou. Foi isso que aconteceu, né? Mas a qualidade já vem do próprio garoto, já vem do próprio jogador. Então, Diniz só deu um empurrãozinho, vamos dizer assim, né? Então, se o Renato tivesse antes, cara, posso ter certeza aí que pelo menos desses 3 jogadores que eu citei aí que foram emprestados, 2 pelo menos estaria na equipe hoje, tá? Eu não sei porque que o Lincoln nunca mais ganhou chance na zaga do Vasco. Eu não sei porque que o Estrela nunca mais jogou e tá jogando no CRB, dando assistência. Ah, mas é um time pequeno, é um time que, porra, não tem pressão. Beleza, cara, mas, pô, se soubesse trabalhar melhor o moleque, de repente, o moleque geraria frutos, né? Então o Renato está querendo 2 volantes, um zagueiro e um atacante pelo lado esquerdo, tá? E a diretoria já sabendo disso. Lembrando, tá? Que a janela do exterior fechou, mas a janela doméstica ainda está aberta até o dia 27 de março. Então a Admar tem que correr contra o tempo, tem que trabalhar para correr atrás aí dessas opções aí que o Renato pediu, né? Tem aquele Wallace, né? Do Grêmio lá, um cabeça de área, um volante, que foi cogitado no Vasco. Eu não sei como é que estão as coisas. Eu vi que ele estava negociando com outro clube também, que eu não me lembro qual. Não sei se era o Fluminense. Enfim, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Aí, o Renato Gaúcho diz que tem que ter mudanças no esquema, que devem acontecer essas mudanças, né? O esquema da equipe tem que tornar mais equilibrado e menos exposta. Ele tá reparando que a equipe tem qualidade, né? Só que ele notou um certo desequilíbrio na equipe, a equipe também deixando muito buraco. Cara, o Renato Gaúcho ele tá falando óbvio, cara. Era o que estava todo mundo já percebendo há muito tempo com o Fernando Diniz, tá? Quando o Vasco tomava um contra-ataque, o Vasco era totalmente desarrumado na defesa e estava sempre tomando bola nas costas, os zagueiros sempre tomando bola nas costas e tudo mal posicionado na defesa. Então, o Renato vai consertar isso daí. Ele diz também que a equipe tem qualidade, mas tem desequilíbrio. Foi o que eu falei agora, né? Mas desequilíbrio tático nas transições com bola ou sem bola. Quer dizer, quando está com a posse de bola, tem um certo desequilíbrio, e quando está sem a bola é pior ainda, né? Time exposto com poucos jogadores protegendo a defesa nos contra-ataques, foi o que eu falei. Então ele deve mudar aqui esse esquema do 4-2-3-1, que deixará de ser usado, que era usado desde a época ainda do Caliri, olha só o tempo que a gente perdeu, para adotar o 4-4-2 ou 4-3-3. No caso do 4-4-2, ele usaria uma trinca de volantes. Dessa forma, parece aí que o Tietê e o Hugo Moura vai ter chance. Aí é que é foda, né, cara? O problema do Vasco é esse, né, cara? O Renato ele quer usar um esquema, mas realmente não tem peça
Você contar com Hugo Moura e você contar com Tietê é muito complicado, cara. Ele fala também em reduzir os erros, né, defensivos e melhorar a bola aérea. O Vasco toma muito gol de escanteio, muito gol de bola parada. Isso daí é um problema crônico aí para a defesa do Vasco. E além no ataque também, né, que não tem quem cabeceie, né, para gol, né? E diz que o Andrés Gomes, ele falou do Andrés Gomes que pode render mais com ajustes táticos. Realmente, cara, o Andrés Gomes muitas vezes ele pega a bola na esquerda e tudo, dribla 1, 2, 3, na hora de dar um passe pro meio da área, é uma aberração, né? E também não sabe chutar pro gol. Creio eu que o Renato deva treinar esses fundamentos do Andrés Gomes aí, porque nunca é tarde para aprender, né? Treinar finalizações durante os treinos, treinar fundamento, que é passe, cruzamento, esse tipo de coisa. Isso daí faz toda a diferença numa partida, cara. E principalmente partidas grandes, principalmente partida importante, onde qualquer detalhe pode servir para desequilibrar o jogo. Então, o cara, quando ele acerta um passe, um passe importante ali, que origine num gol, num passe ali, num cruzamento ali, que pode originar ali uma bola para o atacante ali, pô, ser feliz ali, concluir para o gol. Isso é muito importante para desequilibrar uma partida e para dar a vitória para o time, né? Olha, o Rojas ganhou a camisa 10, tá, gente? O Rojas pegou, herdou a camisa 10 aí do Felipe Coutinho e estão alegando que é uma maneira de dar uma responsabilidade para o garoto e dar incentivo também, porque muitas vezes o incentivo vem junto com as responsabilidades que o jogador tem que desenvolver dentro do campo. Tomara que o Rojas honre uma camisa tão importante, né, que era do nosso ídolo Roberto Dinamite. Será que contaram já essa história para ele? Já deve saber, né? Do ídolo da história do Roberto Dinamite no Vasco, com o Vasco, com a torcida do Vasco. Espero que o Rojas tenha isso em mente para poder honrar essa camisa da melhor forma possível, que não pese aí nas costas do garoto, tá? Pessoal, mudando de assunto agora, o Vasco contratou uma empresa de consultoria, de auditoria independente, tá? E dessa forma aí, essa auditoria submeteu as contas aí do clube e os fluxos aí do processo da recuperação judicial para passar um pente fino rigoroso aí nas contas, né? Os dados apresentados ao mercado e aos credores sejam validados por terceiros. Então essa auditoria ela serviu aí justamente para que esses dados aí apresentados no mercado e aos credores sejam validados por terceiro. Dessa forma aí, o pessoal, os credores, né, que têm acesso a esses dados, eles se sentem mais seguros. O Vasco passa mais credibilidade aí na recuperação judicial e mostra aí que a recuperação judicial ela pode ser muito bem sustentável, né? Então isso daí passa ali para os credores e até mesmo para a justiça uma segurança a mais. Em 2025, o Vasco terminou com saldo positivo de 60 milhões. Isso é muito positivo, né? Ainda mais quando se está numa RJ. A auditoria serve para mostrar que o plano de pagamento de dívidas é sustentável ao longo do prazo. Isso diminui os riscos de contestação pelos credores. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? Os credores que podem ter, de repente, ali, pode ver ali com medo, né, ou receosos ali, para ver se o Vasco vai arcar, né, com o que se foi acordado ali pela Justiça. Esse tipo de auditoria aí dá mais sustentação e dá mais credibilidade ali, dá mais confiança aos credores que o Vasco tem no caso, né? E diz que a expectativa de maior fluidez, né, nas negociações de mercado e nas assembleias de credores também. O 10º relatório mensal da recuperação judicial fez a gestão de dívidas, um avanço de transação individual com a PGFN para regularizar débitos fiscais. Ou seja, quando o Vasco avança, né, fazendo essa auditoria, o Vasco também consegue caminhar, né, na PGFN,
para poder regularizar também os débitos fiscais, porque são débitos também que estão ali inseridos na RJ, né? Débito ali com a Receita Federal, com a Fazenda Nacional, e esse tipo de coisa, isso também está ali, isso também é muito importante para que a RJ tenha ali uma sustentação boa, né? Tenha credibilidade. Diz que investimentos estratégicos é o foco de recursos em infraestrutura e centros de treinamento, além de corte de despesas não essenciais. Então, assim, o Vasco tem feito investimento estratégico, né, em centro de treinamento, tem em estrutura, infraestrutura, né, e tem cortados aí despesas aí que são a mais, né, despesas aí desnecessárias. E a sustentabilidade também, né? Isso também deu uma sustentabilidade boa para a recuperação judicial do Vasco, dizendo que a administradora judicial UALD, o nome da empresa, aprovou as medidas de gestão e a viabilidade operacional do clube, é uma matéria aí do GE. Então aí o Vasco aí, cara, dando um passo muito importante aí para que a RJ fique sustentável, que a RJ passe credibilidade para os seus credores, para as pessoas que o Vasco deve, para as empresas que o Vasco deve no caso, né? Só que é o seguinte, eu penso da seguinte forma agora, cara, sobre a questão da SAF, né? A questão da venda da SAF. Falar rapidamente sobre isso aqui. Eu acho que seria importante realmente o Vasco vender a SAF para um investidor, mas que tem que ser um investidor confiável e um investidor responsável, cara, para que o cara tenha realmente responsabilidade com o clube. Porque se o Vasco tiver as eleições, que ocorre aí em novembro desse ano já, né? E entrar outro no lugar do Pedrinho, entrar outra galera, entrar uma outra gestão totalmente diferente, a gente fica pensando se essa gestão que entrar vai cumprir com o que foi acordado aí nessa RJ, se vai cumprir todas as obrigações, se vai pagar direitinho, porque uma vez que o clube entrou numa RJ, cara, se o Vasco não cumprir com o que foi acordado ali judicialmente, é falência na hora, cara. É fechar as portas, tá? A RJ é o último passo, como é que eu vou dizer para vocês? A última tentativa, é a última coisa que se tem a fazer para se evitar a falência de uma empresa. Então, se o Vasco não cumprir, se o Vasco sair um pouquinho fora do plumo, sair um pouquinho fora dos trilhos ali, nessa RJ, e não cumprir com uma coisinha que seja, com um centavo que seja, tudo vem abaixo, cara. Todo trabalho é perdido, todo trabalho vai pro lago abaixo, e a decretação da falência do clube na mesma hora, uma vez que o clube hoje é empresa, né? As informações são essas, vou meter o pé, fiquem com Deus, tenham uma sexta-feira abençoada. Eu for sair, se divertir, divirta-se com responsabilidade, fica com calma aí, fica na paz, final de semana só está começando. Eu vou ficar de molho aqui em casa mesmo, porque eu não estou legal, hoje o meu dia não foi legal. Fique com Deus, tenha uma noite abençoada também, saudações vascaínas, eu fui.